Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa. Hoje nós estamos aqui reunidos para meditarmos na palavra de Deus. Vamos meditar juntos hoje em João capítulo 12, a partir do versículo 20. Ontem nós fomos até o versículo 19 e hoje nós vamos prosseguir na nossa meditação no livro de João capítulo 12, a partir do versículo 20. Sejam todas muito bem-vindas, que bom que você está sensível à voz de Deus. O Senhor te atraiu até aqui nessa manhã, que você possa estar com o coração aberto para o que Ele vai derramar na sua vida, em nome de Jesus. Sejam todas muito bem-vindas. Se você está aqui pela primeira vez, a tradução, a linguagem que eu vou utilizar para meditar hoje em João 12 é essa tradução, Nova Bíblia Viva, NBV, que é uma tradução que vai trazer uma compreensão mais acessível da palavra de Deus. Eu me apaixonei por essa tradução e eu tenho propagado ela, Eu tenho compartilhado com as amigas de Jesus, porque de fato foi uma tradução que me fez avançar mais na meditação da palavra de Deus, e é isso que eu desejo também para a sua vida, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia, ela sempre vai gerar frutos na sua vida, no seu coração. E como é bom, todos os dias você ter uma companheira ali, porque Deus fala conosco através da palavra. Quando eu oro, eu falo com Deus, mas quando eu medito na palavra, Deus fala comigo. Então que você tenha esse hábito de buscar na palavra de Deus uma palavra rema, uma revelação dos céus específica para você. E antes da gente começar, vamos fazer uma oração para nós consagrarmos esse encontro de hoje ao Senhor, pedir para que o Espírito Santo de Deus venha nos dirigir. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, vai lá, pega, dá tempo ainda. Se você puder, também traz um caderno para você deixar registrado tudo aquilo que o Senhor vai derramar sobre você nessa manhã. Eu amo quando alguém compartilha uma foto, e mostra o tempo de mesa que está ali escrevendo. Eu não sei se todas aqui sabem, mas eu tenho formação de professora, Eu fui professora de língua portuguesa, então eu amo um caderno, eu amo ver anotações e eu acredito muito, na anotação, porque muitas vezes a gente quer confiar na nossa memória, mas deixar um registro ali se torna um memorial do seu relacionamento com Deus, das palavras que Deus liberou ao seu coração, das experiências que você teve com Ele. Então, adquira o hábito de ter um caderno, onde você vai registrar tudo aquilo que você está vivendo com o Senhor. Isso é poderoso. Então, se você puder, feche os seus olhos, vamos orar e nos conectarmos ao Senhor nessa manhã. Pai amado, obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor fez para nós nos alegrarmos, para nós recebermos de Ti, Senhor, a Tua palavra. Ministra aos nossos corações, Senhor, nos conduz, Senhor, aos caminhos de sabedoria. Revela para nós, ó Pai, os lugares escuros da nossa alma, onde nós estamos ensimesmadas, ó Pai, e precisamos despertar para que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade dos céus para as nossas vidas. Pai, nos ensina, Senhor, com amor nessa manhã. Essa é a nossa oração. Esse encontro é Teu, Pai. Dirige o nosso estudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bom dia, Tereza. Bom dia, Camila. Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Então, nós vamos prosseguir na nossa meditação de João 12. Ontem nós fomos até o versículo 19 e hoje nós vamos a partir do versículo 20 até o 50, combinado? Então, a partir do versículo 20, vai dizer assim, é quando Jesus fala com seus discípulos sobre a morte, Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar a Deus durante a festa da Páscoa se aproximaram de Filipe, que era Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, nós queremos ver a Jesus. Filipe falou com André a respeito disso e os dois foram juntos falar com Jesus. Aqui é muito lindo essa passagem, porque, veja, André é um discípulo que estava sempre levando as pessoas para mais perto de Jesus. E esse é um chamado, para o nosso coração. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está trabalhando isso em cada coração aqui nessa manhã. Que você sinta o seu coração queimar por levar mais pessoas para perto do Senhor. Que todos os dias você tenha uma palavra de paz, uma palavra de bênção para declarar sobre alguém, para falar que tem esperança, para compartilhar aquilo que Deus fez, que Jesus já fez na sua vida.
Então, que você não retenha nada. Às vezes a gente pensa assim, eu não tenho o que dizer. Conta o que você está vivendo com o Senhor. Fala, olha, hoje eu participei de uma live, eu meditei no Evangelho de João, capítulo 12. Deus falou comigo muito através desse versículo 3. Eu vi que André, ele era um discípulo que ele não aparecia muito, ele não era tão conhecido, mas ele estava sempre, né, trabalhando ali para fazer a intermediação entre pessoas que queriam se aproximar de Jesus. Então, que você seja uma amiga de Jesus e que leve mais amigas de Jesus para Ele. Amém? Oi, Cleomira, bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Bom dia, Joana. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Andréia. Que bom que você está aqui ao vivo. Andréia sempre manda, né, o tempo de mesa dela, a foto, e eu amo ver. Deus te abençoe, minha irmã, que você prossiga avançando em nome de Jesus. Bom dia, Thaís. Deus abençoe. Que bom ter todas vocês aqui. Estou muito feliz. Hoje é um dia muito especial. Nós que fazemos parte, né, do Devocional Fechado das Amigas de Jesus, hoje nós estamos finalizando, né, o jejum de Daniel. Na verdade, nós finalizamos ontem, mas como ainda faltava um dia para concluir o mês, nós começamos a perceber que o coração estava queimando, né, para encerrar o mês em consagração. E para honra e glória do Senhor, nós conseguimos mais uma vez juntas concluir um propósito de 21 dias de jejum e oração, né, no jejum de Daniel. Nós lemos o livro de Daniel juntas, oramos juntas e foi um tempo precioso. Hoje eu acordei e eu vi lá várias mensagens das meninas, né, de amigas de Jesus dizendo que foi um romper. Muitas delas dizendo que nunca tinham conseguido, né, fazer um jejum assim mais prolongado e que venceram, né? E quantas vezes a gente sozinha, a gente começa algo e não termina. Então que você decida caminhar com as amigas de Jesus, com amigas que vão te fortalecer, amigas com o mesmo propósito que o seu. Eu não vou me cansar de te convidar para fazer parte das amigas de Jesus, porque eu sei que vai ser bênção na sua vida. Não porque sou eu que sou líder desse movimento, não, mas é porque Deus me chamou para realizar e eu tô aqui como André, né, fazendo esse meio de campo, convidando você para ir mais perto de Jesus. Eu faço o convite e o Espírito Santo vai fazer a obra completa e a gente tem testemunhado lá grandes coisas que o Senhor tem feito, grandes confirmações, e eu creio que você merece também viver essa experiência, né? Se você tá sentindo aí no seu coração queimar para você não caminhar sozinho em 2025, né? Porque há poder na unidade. Digita aqui depois devocional, que você vai receber um link no seu privado para você fazer parte. Vai ser um tempo, um despertar na sua vida, eu tenho certeza, um tempo de crescimento. E quando nós nos aproximamos mais de Deus, não tem como, né, as coisas não começarem a prosperar. Por quê? Porque a gente vai começar a aplicar os princípios. E quando eu cumpro princípios, eu vivo as promessas. A Bruna, né, uma amiga de Jesus também, melhor escolha fazer parte dos amigos de Jesus, glória a Deus. Não tem como eu dizer em palavras aqui o que você vai experienciar lá dentro, né? É muito mais, com certeza, do que você imagina. E eu só quero que você digita se verdadeiramente o Espírito Santo estiver te chamando, porque eu oro por isso, né? Para que venham as pessoas que estão verdadeiramente com o coração ardendo, né, para fazer parte. Então, André era esse discípulo que estava sempre levando amigos para Jesus. E que você sinta também isso queimar dentro do seu coração, porque essa é a nossa missão. E aí no versículo 23 o texto vai continuar dizendo assim: Jesus respondeu, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E aqui a gente vai começar a meditar, né? E aí quando Jesus diz, chegou a hora do Filho de Deus ser glorificado, o que Jesus está querendo dizer com glorificado? O que seria a glória para Jesus? Né? Jesus está dizendo, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. A glória para Jesus é vencer a morte. Uau! Glória para o reino de Deus é vencer a morte. Para Cristo, o sucesso é morrer para que através da morte dele gerasse o livre acesso ao Pai e nos desse a vida eterna. Então, Jesus perdeu para que nós pudéssemos ganhar. Então, quando Jesus disse aqui para os discípulos, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. O que é a glória para Jesus? A glória para ele é vencer a morte. Sucesso no reino de Deus é perder para gerar algo maior. Então, Jesus morreu, se entregou, né, por nós, para gerar em nós o livre acesso ao Pai.
e nos dá a vida eterna. A Patrícia tá falando que hoje também completa os 21 dias do Salmo 139. Isso mesmo, minha irmã. A gente começou junto também com o jejum de Daniel. Glória a Deus. Que lindo, minha irmã. Então, a lógica do reino é você perder para ganhar. Eu vou continuar aqui para vocês entenderem. Ó, versículo 24. Eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Olha que poderoso. Para que a planta, né, o trigo, nasça, a semente tem que morrer. Uau! Quando você planta uma semente, ela tem que morrer para que ela possa se enraizar, brotar e depois gerar uma planta e o seu fruto. E aí ele diz, eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Então, o nosso velho homem, o nosso velho eu, os nossos velhos comportamentos precisam morrer para que a glória de Deus possa se manifestar na nossa vida. Os nossos velhos hábitos da carne precisam morrer para que nasça uma vida dirigida pelo Espírito, uma vida dirigida pelo amor de Deus, uma vida dirigida pela mansidão, pelo domínio próprio. E olha o que diz o versículo 25. Aquele que amar a sua vida, a perderá. Mas aquele que desprezar a sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Então a lógica do reino é contraintuitiva. A lógica do reino é quem perde, ganha. Isso é metanoia, isso é renovação da sua mente. Então a lógica do reino é quem perde, ganha. E aí ele diz, se alguém quer me servir, que venha e me siga, pois os meus servos devem estar onde eu estou. Se me servir, o Pai o honrará. E quando a gente pensa nessa lógica do reino, né, do versículo 25, de quem perde, ganha, a gente, inevitavelmente, a gente vai chegar no tema do perdão. Porque o perdão nada mais é que uma grande perda. É você abrir mão de ter razão. É você abrir mão de segurar, de reter aquele sentimento, de desejar que o mal seja devolvido, que aquela pessoa se dê mal, que tenha justiça. É isso, Patrícia, o sim para o céu é o não para a terra. Exato. A amizade com Deus é a inimizade com o mundo. Então, a lógica do reino é o perdão. O perdão, se você parar para pensar, o perdão é perder. Então, que você abra mão daquilo que tem te aprisionado. Lá em Romanos 12, 21 vai dizer assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você nunca vai vencer o mal com o mal, porque se você tentar, te fazem mal e você devolve o mal, ou seja, você perdeu para o mal. Por quê? Porque ele já te envolveu naquela situação. Qual a diferença entre a pessoa que fez o mal contra você e você que retribuiu o mal? Então nós, como seguidores de Cristo, como amigas de Jesus, nós devemos viver Romanos 12, 21. Nós não podemos nos deixar vencer para o mal. Nós não podemos deixar que a ofensa, que a isca de Satanás roube a alegria do nosso coração. Nós temos que vencer o mal com o bem. Porque a lógica do reino é que quem perde, ganha. E o perdão, ele é uma perda imensurável. E aí eu quero te perguntar, você está disposta a perder para que o outro ganhe? O perdão verdadeiramente é você aceitar que o prejuízo fique para você. Porque você sabe que há um Deus que sonda os corações e que tudo vê. Uma palavra que me traz muito temor é que diz que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que eu semear, isso mesmo eu vou colher. Então não se preocupe em perder, porque você vai ganhar. No reino é assim, aquele que perde, ganha. Porque tudo aquilo que nós fazemos, verdadeiramente, nós não estamos fazendo pelo outro, nós estamos fazendo para a glória de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nós devemos nos comportar como nós gostaríamos que a atitude do outro fosse conosco.
né? Então, se você quer ser amada, ame. Se você quer ser perdoada, perdoa. Se você quer ser percebida, reconhecida, reconheça, perceba as outras pessoas, honrem as outras pessoas. Então, o perdão é quando eu aceito que o prejuízo fique para mim. Porque no reino dos céus, quem perde, ganha. Então, olha a lógica do reino, olha a lógica de Cristo. E nós somos seguidoras de Cristo, nós desejamos nos tornar mais parecidas com Ele a cada dia. Olha o que Jesus está dizendo para você e para mim hoje. Eu vou morrer e só quem vai perder com isso sou eu. Mas você vai ganhar o perdão para os seus pecados, livre acesso à sala do trono e vida eterna. A Paula está dizendo, para estarmos com amizade com Cristo, temos que nos anular das vontades da carne. E isso é renúncia. O Evangelho é graça, é bênção, é prosperidade, é vida abundante, mas também são renúncias que você vai precisar fazer. Então Jesus está dizendo, para que você tivesse a vida eterna, eu topo perder. Eu topo perder porque eu te amo. Eu vou perder a minha vida para que você tenha acesso ao perdão para os seus pecados, para que você seja livre da maldição do pecado, para que você saia dessa vida de condenação, para que você saia dessa prisão espiritual, para que você tenha livre acesso ao Pai, para que você tenha vida e vida em abundância, para que você tenha vida eterna, esperança de um futuro. A Daisy falou, ontem eu tive uma experiência sobre o perdão. Eu pedi perdão para uma pessoa que me machucou tanto, e quando você vai até a pessoa, ela te fala, guarde seu pedido de perdão para você. Minha irmã, aí é ela com Deus, você fez a sua parte, né? A gente não tem controle sobre o comportamento das outras pessoas. A gente tem como lapidar a nós mesmos. E até sobre nós, às vezes a gente quer fazer algo e a gente não consegue chegar ao sim com a gente. Né? Então guarde seu coração, fique em paz. No Senhor você é aprovada. Você não precisa da aprovação dessa pessoa. A aprovação que você precisa vem do céu. E basta para você saber que você aplicou um princípio e que a promessa vai vir sobre você. Continue orando por essa pessoa, abençoando, porque ela está num nível de cegueira espiritual muito grande. Continue orando para que Deus consiga, né, atraí-la para a presença dele. Então, entrega, né? Tudo aquilo que nos entristece, o melhor a fazer é entregar nas mãos de Deus, porque Ele trabalha por aqueles que nele confiam. A gente tem que lançar as sementes. E a gente sabe, né, pela parábola do semeador, que algumas sementes vão cair, né, em solo que não vai frutificar, porque o solo não está fértil, não está preparado para receber aquela palavra. Mas nós temos que continuar a semear. A palavra de Deus diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos se nós não desanimarmos. Então nós temos que viver uma vida de aplicação de princípios. Romanos 12, 21. Guarda aí essa palavra, anota no seu caderno de anotações, no cantinho da Bíblia. Sempre falo para você ter um post-it, alguma coisa assim também, para você colar assim na página, né, algo que Deus falou no seu coração que depois você quer lembrar em um outro momento. Guarda aí, Romanos 12, 21. Toda vez que você perceber que a ofensa estiver tentando contaminar o seu coração, que você declare para você, eu não vou me deixar vencer pelo mal, mas eu vou vencer o mal com o bem, porque é isso que Jesus faria. E eu sou uma discípula de Jesus, eu quero me tornar cada dia mais parecida com Ele. Eu não quero deixar o orgulho dominar, mas eu quero ser mansa e humilde como Jesus. Eu quero viver uma vida direcionada pelo Espírito e não pelos meus sentimentos da carne. Então aqui, no versículo 25, Jesus diz, aquele que amar a sua vida, a perderá. Então você ficar pensando em como você está se sentindo, você vai perder a sua vida. Olhe para Jesus, olhe para o alvo, olhe para os princípios. Aquele que amar a sua vida, perderá, mas aquele que desprezar a sua vida, ou seja, aquele que fala assim, não, eu não vivo por sentimento, eu vivo pelo que eu creio. Aquele que desprezar a sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Então lembra, tem um prêmio para você. Esquece tudo aquilo que está tentando tirar o seu foco desse prêmio. Versículo 26, se alguém quer me servir, que venha e me siga, pois os meus servos devem estar onde eu estou. Se me servir, o Pai o honrará. Olha essa promessa aqui.
se me servir, se você fizer renúncias, se você parar de olhar para a sua própria vida, para os seus próprios sentimentos, se você começar a decidir, a amar, a vencer o mal com o bem, o Pai te honrará. Porque quando você ama alguém que não merece, você está servindo a Cristo. Você está evangelizando. Você está anunciando ali uma pregação poderosíssima. Quando você decide perder, você está ganhando uma alma para Jesus. Porque não é comum as pessoas deixarem para lá, as pessoas amarem. Versículo 17. Agora minha alma está muito perturbada. Deverei orar dizendo: Pai, salve-me daquilo que está por vir? Não, essa é a razão pela qual eu vim. Ó Pai, glorifique e honre o seu nome. Então Jesus está dizendo aqui, a alma dele estava perturbada pelo que estava por vir. Mas ele estava dizendo aqui, por mais que a minha alma esteja aflita, por mais que os meus sentimentos sejam negativos, sejam sentimentos de medo, de angústia, de ansiedade, de preocupação pelo que está por vir, eu sei que essa é a minha missão e é para isso que eu estou aqui. É necessário que eu perca para que vocês ganhem. E eu faço isso porque eu amo vocês. Então uma voz falou do céu dizendo: Eu já o glorifiquei e o farei outra vez. Quando a multidão ouviu a voz, alguns deles pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus disse: A voz foi por causa de vocês e não por minha causa. A hora do julgamento do mundo chegou, e a hora em que o príncipe deste mundo será expulso. E quando eu for levantado, atrairei todo mundo a mim. Ele disse isso para dar a entender como ia morrer. Então ele estava dizendo aqui que a missão dele era necessária, porque quando ele fosse levantado, quando ele fosse crucificado, a morte dele iria atrair todo mundo. Então ele estava disposto a perder para que nós ganhássemos vida, perdão para os nossos pecados, livre acesso ao Pai. Então ele está dizendo, eu vou perder, vocês vão ganhar. E isso para mim vai ser uma glória absurda. Uau! Quem é forte aceita perder. Essa é a lógica do reino. Jesus dizendo, eu vou perder. Vocês vão ganhar. Perdão para os pecados, vida eterna, livre acesso à sala do trono. E isso para mim vai ser uma glória absurda. Vale a pena para mim. A palavra de Deus diz que para Deus uma alma vale mais que o mundo inteiro. E em nome de Jesus, que o seu coração seja inundado por esse amor também. Que você enxergue os seus familiares, que você enxergue as pessoas que talvez feriram o seu coração com esse olhar de amor, de misericórdia que Deus tem por você também. Talvez você nunca faria com aquela pessoa o que ela fez com você, mas você já fez outras coisas que também são pecados. Então lembra quando a gente viu aqui, em João, sobre a mulher adúltera? Jesus, agachado, disse para a multidão, se alguém aqui não tiver pecado, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí todos foram deixando suas pedras, não tiveram coragem, porque a hora que eles foram fazer uma análise, sondar o coração, eles perceberam que talvez eles não estavam em pecado de adultério, mas eles tinham outras questões, outras fraquezas. E assim é conosco também. Então quando você for lidar com um pecador, com alguém que te ofendeu, olhe com um olhar de misericórdia. Porque no fim das contas é só um pecador lidando com outro pecador. E ambos carecem da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos. Então quem é forte aceita perder. Quem é forte perdoa. Uau! A vingança é para os fracos. Quem é forte perdoa.
Quando você tem um filho, imagina que o seu marido, né? Vocês têm um filho juntos. E seu filho está aprendendo a jogar bola. Seu marido, ele é forte. Alguém já ensinou para ele jogar bola. E aí, o que o seu marido vai fazer brincando de futebol com seu filho? Ele vai deixar com que o seu filho faça o gol. Por quê? Porque ele é forte. E quem é forte aceita perder. E há um ensinamento ali, né? Está sendo ensinada a construção, né, de caráter, de identidade daquela criança. E é importante que ela ganhe aquela envergadura, que ela perceba que ela é capaz, que ela consegue. Então quem é forte aceita perder. Quando você aceita perder, é que você entende que você está num outro nível de consciência, que talvez aquela pessoa ainda não chegou. E aí você olha com misericórdia, porque um dia você também não tinha aquela consciência, mas a glória de Deus te atraiu e te levou a um nível de entendimento. Então não retenha esse amor que você recebeu do Senhor. Nenhuma de nós aqui pode levantar as mãos e dizer: eu não tenho pecado, eu não fui perdoada. Então, se nós recebemos pela graça esse perdão, através do sacrifício de Jesus, que nós venhamos também ter um comportamento misericordioso, amoroso e parar de olhar para nós. Olha o que Jesus está dizendo aqui no versículo 25: aquele que amar a sua vida a perderá. Se você passar a vida inteira amargurada, remoendo as dores, os traumas, as injustiças, você vai perder a sua vida, você vai passar a vida inteira aprisionada pelo mal. Você não deve querer vingança, você não deve querer desejar que alguém reconheça o que fez com você. Você é aprovada no Senhor. Quem é forte aceita perder, não se deixe vencer pelo mal. A isca de Satanás chegou no seu coração, rejeita. A isca de Satanás é ofensa, um coração ofendido, um coração que se sente injustiçado. Isso faz você parar de fluir no seu pilar mais importante da sua vida, que é a vida espiritual. Nós estamos debaixo de uma palavra esse ano. Esse é um ano de colheita. E se você quer viver um ano de colheita abundante, decida perder para você ganhar. Entregue nas mãos de Deus o seu passado. O melhor que você pode fazer com o seu passado é entregar nas mãos de Deus. Entregue para Ele todas as injustiças, porque Ele é o justo juiz, não nós. Saia dessa prisão da amargura em nome de Jesus. Então, quando o seu filho está aprendendo, você deixa ele ganhar, para que construa a identidade dele. Por que você faz isso? Porque você ama. A Ana está falando: é verdade, mas muito difícil. Mas vale a pena, Ana, porque você está fazendo isso por Jesus. Jesus fez isso por você. Por quem valeria a pena você perder? Jesus olhou para você, Ana, e falou assim: vale a pena eu perder a minha vida pela Ana, porque eu amo tanto ela, que eu vou dar a ela a vida eterna. Eu vou dar a ela perdão para os pecados. Eu vou dar a ela livre acesso aos céus, à sala do trono. Então, um pai amoroso aceita perder para o filho, entendendo que o filho está construindo a identidade dele. Uma mãe amorosa, e eu sei que tem muitas aqui, aceita perder horas de sono para que o filho se desenvolva. Quem já teve um bebê recém-nascido em casa sabe que a gente quase vira um zumbi. A gente acorda às vezes de hora em hora e faz isso com alegria. Sente o cansaço, mas faz aquilo com alegria. Quando você olha depois para o seu filho crescido, valeu a pena o meu esforço. Olha que lindo que meu filho tá. Então, quando você ama, você aceita perder. Então, que em nome de Jesus, o amor de Deus inunde o seu coração e você passe a olhar as pessoas que te machucaram com amor, com olhos de misericórdia, assim como Jesus olhou para você. Porque você e eu também, nós não merecíamos esse amor, esse perdão, mas Ele escolheu nos amar primeiro.
Então não faz sentido nós retermos, né, aquilo que nós recebemos de graça. Eu recebi de graça, mas eu não quero compartilhar com alguém que está necessitado. Eu recebi o perdão de graça, mas eu fecho meu coração, não quero compartilhar o perdão com alguém que está necessitado. Ore por aqueles que te perseguem. Essa é a orientação de Jesus. Abençoe aqueles que te maldizem. E assim você vai sair desse laço maligno. Porque quando a gente reage mal a um comportamento mal, a gente se envolve naquele laço maligno. Mas quando eu não me deixo vencer pelo mal, mas eu venço o mal com o bem, aí sim eu sou vitoriosa, aí sim eu sou forte, aí sim eu estou enraizada na rocha que é Jesus Cristo, aí sim a minha vida está dirigida pelo Espírito Santo, porque eu estou caminhando pelo amor, pela paz, pela alegria, pela paciência, pela mansidão, pela amabilidade, pela fidelidade, pelo domínio próprio. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que é como uma cidade com seus muros derrubados, é alguém que não consegue dominar a si mesmo. Então que você saiba, em nome de Jesus, que você decida dominar a raiva, a ira, o sentimento de injustiça, que você entregue tudo isso ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Então lembra disso. Um pai amoroso aceita perder para o filho. Uma mãe amorosa aceita perder horas de sono pelo filho. E Jesus aceitou perder a vida por você. E essa foi uma glória absurda para Ele. Uau! Então no versículo 30, Jesus disse: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. A hora do julgamento do mundo chegou, e a hora em que o príncipe deste mundo será expulso. E quando eu for levantado, atrairei todo mundo a mim. E disse isso para dar a entender como ia morrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo vai viver para sempre. Como é que o Senhor pode dizer: o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem nela enquanto podem, antes que a escuridão os surpreenda, porque quem anda nas trevas não consegue achar o caminho. Então decida caminhar pela luz. Se você insistir em caminhar pela amargura, você nunca vai encontrar o alívio que a sua alma está buscando, a luz que a sua vida precisa para prosperar. Versículo 36. Creiam na luz enquanto é tempo, assim vocês se tornarão filhos da luz. Então, se eu vivo em trevas, eu me torno filha das trevas, filha de Satanás. Ele é o pai da mentira, do engano, de tudo aquilo que não está alinhado com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o perdão ele é um mandamento, não é um sentimento, não é algo facultativo que você pode liberar ou não. Você recebeu o perdão pela graça de Deus e você precisa também manifestar um fruto de que você verdadeiramente crê em Jesus, que confia nele. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Versículo 37. Mas apesar de todos os milagres que Jesus havia feito, não creram nele. Foi justamente isso que o profeta Isaías havia predito. Então, prestem muita atenção no que vai ser dito aqui a seguir. Nós conversamos aqui, até agora, que no reino de Deus, quem perde ganha, que nós não podemos vencer o mal com o bem. Nós não podemos nos deixar dominar pelo mal, mas nós devemos dominar o mal com o bem. E você entendeu, você sabe que isso faz sentido, que é a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que muitas pessoas, mesmo ouvindo a verdade, elas se fecham. Não, eu não acho justo eu liberar perdão para aquela pessoa que me fez tão mal. Não pode ser assim. Ela vem, faz o que ela quiser, me machuca e depois vai embora e ainda recebe o perdão. E olha o que Jesus está dizendo aqui. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Apesar de todos os milagres que Jesus havia feito, não creram nele. E foi justamente isso que o profeta Isaías havia predito. Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porém, eles não podiam crer,
porque, como disse Isaías, cegou seus olhos e endureceu seu coração, para que não possam ver com os olhos, nem entender com o coração, nem voltar-se para mim, para que eu os cure. Versículo 41. Isaías se referiu a Jesus quando fez essa predição, porque teve uma visão da glória dele e profetizou acerca dele. Essa referência que está dito aqui no versículo 40 está lá em Isaías 6, versículo 10, se você quiser anotar aí depois para você acompanhar. E o que esse versículo 40 nos diz? É que nós não podemos abusar da misericórdia de Deus. Porque vai chegar um momento que Deus ele vai desprezar aqueles que o desprezam. Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. Então talvez você está sendo exortada 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 1000 vezes sobre algo que você precisa renunciar, sobre algo que você precisa entregar nas mãos de Deus, mas você está endurecendo o seu coração. E vai chegar uma hora que Deus vai falar assim: ok, seja feito conforme o seu coração. Se você não está disposto a renunciar, se você está desprezando o meu chamado, se você recebeu o perdão, mas você não quer compartilhar aquilo que você recebeu, eu vou endurecer o seu coração para que os seus olhos não consigam mais ver, e seu coração não consiga entender, e você nunca mais vai conseguir se voltar para mim para que eu te cure. Você vai viver perdido, aprisionado pelo pecado. Eu não sei como chega para você essa palavra, mas para mim ela é muito dura, ela é forte. Ou seja, eu não posso abusar da misericórdia de Deus. Porque Deus é amor, é misericórdia, Ele está te atraindo para a presença dEle, Ele está te ensinando. Mas Ele também é justiça. E aí continuando, versículo 41. Isaías se referiu a Jesus quando fez essa predição, porque teve uma visão da glória dEle e profetizou acerca dEle. Versículo 42. Contudo, mesmo entre os líderes judaicos, muitos creram nele, mas não declaravam isso a ninguém, porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga pelos fariseus, pois eles preferiam a aprovação dos homens à aprovação de Deus. Uau! Então esse é um dos conflitos de todos nós que somos cristãos, né? Porque vai exigir algumas renúncias. Quem decide seguir a Jesus vai precisar abrir mão da glória dos homens, da aprovação dos homens, vai precisar abrir mão de ter razão em muitos momentos, vai precisar perder para ganhar, vai precisar abrir mão de algumas amizades, de sentar em algumas rodas que não te fortalecem, pelo contrário. Vai precisar abrir mão de alguns hábitos, de alguns ambientes, de alguns prazeres, de algumas premiações do mundo. E aí eu pergunto para você, o que o Espírito Santo está tocando no seu coração nesse momento que você precisa abrir mão? Escreve aí no seu caderno, toma a decisão. Porque nós não podemos abusar da misericórdia de Deus, é o que nós aprendemos aqui no versículo 40. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha, ninguém consegue abrir. Então, que você caminhe pela luz, que você se torne filha da luz enquanto há tempo. Para que a misericórdia de Deus por você não chegue a se esgotar de tão obstinado que é o seu coração e você caminhe para sempre numa cegueira espiritual, onde não vai ter mais cura para você e vai ser uma perdição eterna. Veja isso. Alguns líderes judaicos, eles creram, eles acreditaram, eles sabiam que era aquela verdade. Mas eles não declararam, eles não tiveram mudança de vida, não tiveram transformação de vida. Porque eles preferiam a aprovação dos homens à aprovação de Deus. E muitas de nós temos vivido honrando o que fizeram conosco, mas não honrando quem Deus nos chamou para ser. E Deus nos chamou para sermos bênção, para sermos paz, luz do mundo, sal na terra, para sermos amor, para sermos dirigidas pelo Espírito Santo.
Então muitos sabiam que era a verdade, que aquele era o estilo de vida, que aquela era a decisão, mas não declararam, não transformaram o seu caminho, porque eles preferiam reter aquele sentimento de amargura. Eles preferiam manter em cativeiro aquela pessoa que machucou. Eles preferiam a aprovação dos homens à aprovação de Deus. Eles preferiam ter razão do que viver debaixo da graça. Então, no versículo 44, Jesus disse às multidões em alta voz: quem crê em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Ou seja, quem confia em mim, não confia só em mim, mas confia também em Deus. Pois quem vê a mim, vê também quem me enviou. Quem me vê também vê a Deus. E eu vim como uma luz para brilhar neste mundo, para que todo aquele que crê em mim, todo aquele que confiar a sua vida em mim, não permaneça na escuridão. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Larga tudo isso que está te aprisionando, larga toda essa dor, vem comigo, vem para o caminho de luz, sai dessa escuridão. Por que você está sendo tão resistente? Por que você está se apegando a esse sentimento? Por que toda noite antes de dormir você tem que chorar por isso? Você tem que se sentir injustiçada? Eu estou te chamando para a luz, eu estou te chamando para o amor. Eu estou te chamando para uma vida de plenitude. Eu estou te chamando para preencher esse vazio na sua alma. Nenhuma aprovação humana vai suprir aquilo que eu posso te dar. Todo ser humano tem um vazio que só Jesus pode preencher. Então para de achar que você só vai ser feliz se fulano vier e reconhecer o mal que te fez. Talvez isso nunca aconteça, porque talvez Deus já cegou e endureceu o coração dele. E aí, você vai pro precipício com ele também? Jesus está dizendo: eu vim como uma luz para brilhar nesse mundo, para que todo aquele que crê, que confia em mim, não permaneça na escuridão. Então eu estou te atraindo, eu estou te convidando hoje. Deus fala com os presentes, para que você confie nessa palavra, para que você receba essa palavra e saia da escuridão. Versículo 47. Se alguém me ouvir e não me obedecer, não sou eu o juiz dele, pois eu vim salvar e não julgar o mundo. Mas todo aquele que me rejeita e despreza a minha mensagem será julgado no dia do juízo pelas verdades que eu tenho falado. O que Jesus está dizendo aqui? Da primeira vez que ele veio para salvar o mundo. Ele veio para perder para que nós pudéssemos ganhar. Ele veio para nos amar. Mas vai ter uma segunda vinda de Jesus. E nesse dia vai ser dia de julgamento de todos aqueles que desprezam a palavra de Deus, que desprezam esse amor, que querem receber esse amor, mas não querem dar o amor. Então existem dois momentos aqui. Ele está dizendo: nesse momento, se alguém me ouvir e não me obedecer, não sou eu o juiz, pois eu vim salvar e não julgar nesse momento. Versículo 48. Mas todo aquele que me rejeita e despreza a minha mensagem será julgado no dia do juízo, pelas verdades que eu tenho falado. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é justiça. E aí ele diz: porque essas não são minhas próprias ideias. Pelo contrário, o Pai, Deus que me enviou, me disse o que eu deveria falar a vocês. E eu sei que os ensinos dele conduzem à vida eterna. Por isso, tudo que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Então foi dado poder, autoridade para Jesus, para que ele venha pela segunda vez. E aí ele vai julgar. Então que você sinta o chamado de Deus nessa manhã, chamado do Espírito Santo de Deus nessa manhã, e faça as renúncias que você precisa fazer. Abra mão daquilo que você precisa abrir. No reino de Deus, quem perde ganha. Quem é forte aceita perder, quem é forte perdoa. E quem é fraco quer vingança. Quem é fraco quer ter razão. Quem é fraco está esperando a aprovação dos homens. Quer que o outro venha e fale assim: não, eu reconheço que eu agi mal com você, que eu não devia ter te traído, que eu não devia ter te humilhado, que eu não devia ter te enganado. Talvez isso nunca aconteça. Que seu coração esteja guardado pelo Senhor. É nele que você é aprovado e amado. Você não precisa da aprovação de mais ninguém. E quando você
decide viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ele sabe aquilo que você precisa e ele vai acrescentar tudo aquilo que você precisa. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33: busque primeiro o reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe, conhece seu coração, conhece sua estrutura, sabe que você tem necessidade sim de ser reconhecida, de ser admirada, de ser amada. Ele vai prover tudo isso, mas antes é preciso uma renúncia. Antes é preciso que você abra mão de querer ter razão, para que você possa desfrutar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para sua vida. Quando o assunto é Jesus, não basta você só dizer que ama. É preciso você amar mais do que tudo. É preciso você amar a Jesus mais do que você ama algumas amizades, mais do que você ama algumas dores, mais do que você ama alguns hábitos, alguns ambientes, alguns prazeres, mais do que você ama a aprovação dos homens. Você precisa amar o Senhor de todo o seu coração. Você não pode convidar Ele para o seu coração e pedir para Ele dividir ali o espaço. Ó, Senhor, aqui desse lado tá todas as minhas dores, traumas, injustiças, o Senhor fica com esse cantinho aqui. Quando você ama alguém, você faz o que for preciso, porque você tem um motivo muito forte. Então, se você ama Jesus, você vai fazer o que Ele está te pedindo. Quando você ama o seu filho, você pode estar com sono, mas ele acorda, você vai lá. Quem ama, aceita perder. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu não consigo fazer isso, faz parte de mim, eu sou assim. E eu entendo você, porque o meu perfil, né, de temperamento, eu sou melancólica. Melancólico é uma pessoa que se agarra muito às coisas, que sente demais, com muita profundidade. Só que o amor de Deus, ele extrapola a personalidade. Ele extrapola o temperamento. O amor lança fora o medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Que você possa mergulhar nesse amor. Sem pensar no como, sem pensar em tantas coisas. O amor extrapola a personalidade. Às vezes você fala assim, não, eu não faço isso porque eu me sinto assim, eu não faço isso, eu não abro uma live porque eu sou tímida. Quando você ama, você faz o que for preciso, porque você tem um motivo forte. E aí se pergunte por Jesus, pelo que Ele fez por mim, pelo sacrifício dele naquela cruz, por Ele ter me amado primeiro, mesmo sem eu merecer. Vale a pena eu fazer essa renúncia? Quando você olha para o seu filho chorando à noite, e você está cansado, você olha para ele e fala assim, eu estou muito cansado, mas vale a pena eu vencer a mim mesmo, vale a pena eu perder, porque eu amo. Se o seu filho está com febre à noite, você deixa o seu sono, o seu cansaço no bolso e vai lá e vela o sono dele a noite inteira, porque vale a pena. E eu vou dizer algo pra você. Quem deu seu filho pra você, quem deu tudo aquilo que é mais precioso pra você, foi Ele. Então você precisa ser grato. Você precisa parar, sair dessa escuridão. Satanás tem tentado nos cegar espiritualmente, mas o Espírito Santo, eu creio, eu sinto aqui que Ele está fazendo alguns corações queimarem pela presença de Deus. Está te chamando para sair dessa escuridão. Assim como Jesus disse para Lázaro, que já estava morto há 4 dias, Lázaro, vem para fora. O Espírito Santo está te chamando também, vem para fora, sai dessa escuridão, sai desse cativeiro, sai dessa dor, vem para a vida abundante, vem para o meu amor. Tem uma multidão de pessoas aguardando o seu sim, uma multidão de pessoas que está sedenta para ouvir o seu testemunho, como foi que você venceu essa dor. Uma ferida fechada é um ministério aberto. E geralmente naquilo onde você mais sofreu, onde você mais foi machucada, é onde o Senhor mais vai te usar para impactar outras pessoas. Então vem para fora, sai dessa caixa de vitimismo. Sai dessa caixa de dor. Sai dessa caixa de medo. Sai dessa caixa de zona de conforto em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Tô sentindo Deus aqui, gente.
Ó Espírito Santo, traz, Senhor, o convencimento do pecado, da injustiça. Liberta, Senhor, esses corações que estão cativos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a não nos deixarmos vencer pelo mal, Pai, mas que no poder e autoridade do nome de Jesus nós venhamos vencer o mal com o bem. Que nós não sejamos somente ouvintes da Tua palavra, Senhor, mas praticantes. Que nós não venhamos abusar da Tua misericórdia, ó Pai, mas que o nosso coração possa estar rendido a Ti em todos os nossos caminhos, em todos os nossos pensamentos, sentimentos, que todos os nossos pensamentos, Senhor, que são distorcidos da Tua palavra, sejam levados cativos a Jesus. Que nós venhamos viver uma vida dominada, dirigida pelo Espírito Santo, e não pela nossa carne, não pelo nosso ego, não por sentimentos, ó Pai, mas por decisão, por princípios. Ó Senhor, nos dê condições de vencer a nós mesmos, de vencer, Senhor, as barreiras, Senhor, as correntes que nos aprisionam. No poder e autoridade do nome de Jesus, eu declaro as Tuas filhas libertas. Que o Senhor derrame sobre elas, Senhor, uma unção de ousadia, uma unção de fé, de alegria, de paz, de amor, que lança fora todo medo, que lança fora toda injustiça, que lança fora toda a prisão emocional. Eu creio, Pai, que com essa decisão, muitas aqui vão experimentar uma cura na sua saúde física e emocional também. Porque muitas doenças, elas são resultado da soma de questões emocionais que não foram resolvidas. Tem mulheres aqui que talvez estão sofrendo, Senhor, com depressão, com ansiedade, com pressão alta e com tantas outras enfermidades que são resultados de emoções não resolvidas, de perdões não liberados. Pai, em nome de Jesus, que a Tua misericórdia alcance cada uma das Tuas filhas agora, Pai, que o Teu amor as envolva e que elas sejam agora, Senhor, convencidas pelo Teu doce Espírito das renúncias que elas precisam fazer, que elas entreguem, Senhor, o passado em Tuas mãos e sejam verdadeiramente livres para a honra e glória do Teu nome. Pai, levanta um exército de mulheres curadas, Senhor, para curar, que elas possam ser sal e luz nessa nação, ó Pai. Sara a nossa terra, ó Pai. Sara a nossa casa, sara o nosso casamento, sara o nosso relacionamento com os nossos filhos. Sara, Senhor, os nossos relacionamentos de amizade, no nosso trabalho. Purifica o nosso coração, Senhor, enche da Tua graça, enche do Teu amor. Oh, Pai, visita agora cada casa, que elas possam sentir a Tua presença como eu estou sentindo aqui, Senhor. Enche esse lugar, enche esse ambiente, oh Pai, reina nos nossos corações. Nos faz sentir, Pai, a Tua maravilhosa graça, o Teu amor, até que nada mais importe, Pai, que nenhuma ferida mais importe, Pai, que nós venhamos só mergulhar no Teu amor, só o Teu amor importa, só a Tua aprovação importa, Senhor. Nos limpa, Senhor, nos livra de toda cegueira espiritual. Nós queremos mergulhar em Ti, Senhor, nós queremos Te conhecer mais e mais, nós queremos ter experiências profundas contigo. Nos conduz, Senhor, nos Teus caminhos, dirige os nossos passos, dirige a nossa vida. Dá-nos, Senhor, bons olhos e um coração obediente a Ti. Essa é a minha oração, Pai. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, obrigada por nos atrair até aqui, obrigada porque o Senhor ainda está deixando disponível, Senhor, a Tua palavra para nós. Obrigada porque ainda nós temos acesso à luz. E eu oro, Pai, para que nenhum coração que está aqui hoje se feche para o Teu amor, para o Teu chamado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, minhas irmãs. Que a graça de Deus esteja com você nessa manhã. Que você medite nessa palavra que foi liberada hoje, porque não tem nada a ver comigo. Deus dirigiu esse estudo hoje. Que a graça de Deus te alcance, que o amor de Deus te alcance. Que você tenha um coração amoroso e misericordioso. Que você seja instrumento nas mãos de Deus para derramar bondade, amor, paz por onde quer que você passar. Em nome de Jesus, que você viva um dia de céus abertos. Que a glória de Deus se manifeste na sua casa, na sua vida, na sua família. Que Jesus reine no seu lar. E até segunda-feira, às 10 da manhã. Eu quero fazer mais um convite para vocês.
para vocês que estão aqui na live até o final. Hoje, às 7h30, nós vamos ter um encontro do nosso Clube do Livro. E para você que está aqui na live, eu quero presentear você com um acesso, né? Para você participar hoje gratuitamente do nosso clube de leitura. Nós vamos finalizar esse livro aqui, que é o Princípio Milenar, Os Princípios Milenares, do Tiago Brunet. Nós vamos aprender hoje sobre o último princípio aqui do livro, o 10º princípio, que é o princípio da evolução espiritual. E não tem cumprimento dos outros 9 princípios sem o princípio da evolução espiritual, né? Porque o pilar mais importante da nossa vida é o pilar espiritual. Então, se você ainda não faz parte do nosso canal aqui no Instagram, que chama Amigas Jesus, depois você olha lá no meu perfil, no início, vai ter lá, canal Amigas Jesus. Você clica lá, começa a fazer parte do canal, que hoje, 1 hora antes de começar o nosso clube de leitura, eu vou mandar o link do Zoom para você participar. E são apenas 100 vagas, né? Já tem as meninas também que fazem parte. A minha assinatura do Zoom só comporta 100 pessoas. Então que você entre lá no canal, que quando for mais ou menos umas 6h30 da tarde eu vou mandar o link. E às 7h30 nós vamos começar o nosso Clube do Livro. E eu gostaria que você participasse, para que você sentisse, né, como que é um ambiente, né, de você estar com a câmera aberta, com o microfone aberto, de eu te ver, eu quero te conhecer. Tem algumas de vocês aqui que eu gostaria tanto de ver, né, assim ao vivo, de ver pessoalmente. Então hoje tem essa oportunidade para você ver como que é, né, o Clube do Livro, como que é conhecer amigas de Jesus, né, do Brasil inteiro, como é estar num ambiente de crescimento, num ambiente fortalecedor de pessoas que estão com o mesmo propósito que você. Então, depois que terminar aqui a live, você clica lá no canal Amigas de Jesus, que tá aqui no meu perfil do Instagram, você participa, e quando for 6h30 eu vou mandar o link, e aí você seja rápida, né, às 7h30 para você entrar, para você garantir o seu lugar, que são só 100 vagas. E porque a minha assinatura, né, do Zoom é só para 100, mas eu creio que vai te abençoar muito participar, mesmo que você não tenha lido o livro, né? A gente vai acompanhando, a gente vai conversando, você vai ver que vai ser maravilhoso, vai te acrescentar muito, e Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio, eu creio nisso. Um beijo, minha irmã, um abraço bem apertado, que seu dia seja abençoadíssimo, em nome de Jesus, e até mais tarde.